Empresário de Igor Silva e Caetano revela em entrevista que terá conversa com Brax. Vamos falar também sobre a saída de 5 jogadores que o Vasco anunciou. Só que um também encerrou o contrato ontem e não teve nenhuma situação. Será que ele vai renovar? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Figueiredo e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência qualificada, aquele abraço para a galera que é membro do nosso canal também, que nos ajuda bastante. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, estamos iniciando o nosso vídeo. Ontem a gente falou sobre o Auli Oliveiros, sobre o Joaquim, nosso amigo Detetives Vasco, inclusive eu convido vocês a seguir, também confirmou as informações com os empresários dos jogadores. O Auli foi mais uma situação de oferecimento, o Joaquim confirmou, o empresário do Joaquim confirmou que todos os clubes brasileiros da elite procuraram o Joaquim, então confirmando também que o Vasco estava nessa situação. Enfim, mais uma informação também que a gente dá aqui, confirmada pelo nosso parceiro aí, o Detetives Vasco da Gama, e a gente já deixa aí essa dica nesse início de vídeo. Olha, Figueiredo tá de contrato novo, mas ainda não é com o Vasco. E o Vasco quer renovar o contrato aí, quer dar uma valorização salarial ao Figueiredo, mas nesse momento ele assinou contrato com a Adidas. O jogador agora será patrocinado pela Adidas, ele assinou o contrato nesta terça-feira e com isso, Figueiredo agora é um dos novos patrocinados da empresa alemã. O Vasco sabe da situação do Figueiredo, como a gente falou, deve sentar para conversar para uma valorização salarial do jogador, o jogador que renovou o contrato no ano passado, e com isso Figueiredo aí deve permanecer no Vasco com um pouquinho mais de salário aí, com uma valorização depois de ter sido bem importante na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, ontem o Vasco anunciou, tá até passando aí na sua tela, daqui a pouco eu falo sobre o empresário Marcelo Robalinho, que falou sobre seus jogadores e que vai conversar com o Brax, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas vamos falar sobre a saída dos jogadores, né? Ontem o Vasco anunciou a saída de Raniel, Fábio Gomes, Luiz Henrique, anunciou também a saída de Bruno Tubarão, Danilo Bosa, jogadores que encerraram o contrato no dia 30 de novembro. Só que um jogador, você está vendo aí, passando até na sua tela o comunicado, né? Passou na sua tela aí o comunicado do Vasco. Só que um jogador também encerrava o seu contrato no dia 30 de novembro. Ele é o Alex Teixeira. Só que em momento algum o Vasco falou ou deixou alguma coisa clara sobre o Alex Teixeira. Para um bom entendedor, meia palavra basta. A gente já tinha dito aqui a vocês que o Vasco busca uma renovação de contrato com o Alex Teixeira. Não deve ser problema. O jogador tem o objetivo de continuar no Vasco. O Vasco também vai aguardar o aval da nova comissão técnica, mas o mais provável é que Alex Teixeira continue no Vasco. Então, por isso, ontem, naquela lista dos jogadores que encerraram seus contratos no dia 30 de novembro, o nome de Alex Teixeira não foi citado por isso. Ele está sem contrato agora, mas o Vasco já está se movimentando aí para poder fazer uma renovação de contrato do jogador Alex Teixeira. Olha, para a galera que gosta de assistir o Jorge Nicola, hoje é uma palavra que não veio do Nicola, né? Uma palavra que veio do agente de jogadores, o Marcelo Robalinho. Marcelo Robalinho, que é dono aí da Tinkball, tem alguns jogadores importantes lá, como Mariano, entre outros nomes. Tem jogadores ao redor do mundo aí que são agenciados pela Tinkball. Nessa entrevista, o Marcelo Robalinho deixou claro ao Nicola, até porque tem 2 jogadores deles que estão sendo conversados, né, consultados, especulados no Vasco, que é o Caetano, que é o zagueiro do Corinthians, que o Corinthians quer negociar esse jogador. Ele jogou pela equipe do Goiás na temporada 2022, 2021 passou pelo CRB, também foi destaque, é um jogador que já passou pelo Vasco no Sub-17. E o Igor Silva, o lateral do Lorient, que também perdeu espaço lá, e tem aí o Marcelo Robalinho como seu agenciado. Nessa entrevista, o Marcelo Robalinho deixou claro o seguinte, que
vai conversar com o Brax sobre os seus jogadores e aí sim poder ver se vai poder ter uma negociação ou não. Nesse momento, tanto Caetano quanto o Igor Silva ainda não tiveram nenhuma proposta oficial do Vasco. Mas como disse o Marcelo Robalinho, ele deve conversar com o Brax para saber a situação aí e poder conversar sobre seus jogadores. Se for aceito, o Marcelo Robalinho deve prosseguir aí as negociações com o Vasco da Gama. A gente sabe, né, que tá muito chato tudo a situação. Todo dia a gente fala isso, tá chato até a gente falar isso também. Mas é isso, o mercado tá dinâmico, o próprio agente aí vem com essa, né, de conversar com o Paulo Brax. A gente tem que confiar na conversa do agente, é como a gente diz, né? A gente tá na mão dos agentes, infelizmente. A gente tem que falar aí o que eles dizem pra gente. Se eles negam, a gente vem aqui e fala. Se eles dizem que tem conversa, a gente tem que vir aqui e falar. Mas a verdade sai sempre quando o clube anuncia e quando começa a temporada. Mas o Marcelo Robalinho aí garantiu que deve conversar com o Brax sobre seus jogadores. Brax que está chegando hoje aí ao Brasil, está aí voltando, né, depois de muita indignação da torcida vascaína, espero que com novidades, e deve se pronunciar provavelmente no dia 5, na segunda-feira. Porque eu tô falando provavelmente, porque o Brasil deve jogar na segunda-feira, né? Dependendo da posição que o Brasil passar. Se o Brasil passa em primeiro, o Brasil joga no dia 5 às 4 da tarde. E aí a gente vai saber se vai continuar essa entrevista coletiva colocando um pouquinho mais cedo, já que o Vasco tem por hábito colocar suas entrevistas coletivas à tarde, ou se vai adiar o horário. Mas até o momento, toda a assessoria do Vasco ainda não confirmou qual será o horário ou se permanece no dia 5 por causa dessa situação. Depende do jogo do Vasco do Brasil contra o Camarões, e aí sim a gente vai ter a confirmação do horário dessa entrevista coletiva. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas. Mais tarde a gente volta com mais informações do nosso querido e amado Vasco da Gama, espero eu que com novidades. Tamo junto e até a próxima. Valeu!